Olá, irmãos, ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do canal da Igreja no Gama. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê o seu like e acione o sininho para continuar recebendo todas as transmissões emitidas por esse canal. Hoje, daremos prosseguimento ao livro Como Pastorear o Rebanho de Deus, de Pedro Dong. Vamos estar com foco no capítulo 2 desse livro, cujo título é Assumir a Nossa Responsabilidade. Esse capítulo, ele nos traz a importância de assumirmos a nossa responsabilidade na obra do Senhor. No Evangelho de Mateus, Mateus 20, do versículo 1 até o versículo 16, nos é mostrado aqui a parábola dos trabalhadores na vinha. E hoje o Senhor tem nos recrutado, o Senhor tem nos chamado a trabalhar nessa vinha. Essa vinha é a obra de Deus, é a casa de Deus. E o Senhor tem nos chamado a trabalhar nessa vinha a fim de produzir os seus frutos. Mas nós só iremos conseguir dar frutos para o Senhor à medida em que nós assumirmos a nossa responsabilidade nessa vinha. E a nossa principal responsabilidade, que hoje o Senhor tem nos incumbido nos dias atuais, é com relação a cuidar de pessoas. As pessoas, elas são o alvo de Deus. E a expectativa de Deus, ao nos recrutar para essa vinha, é que nós tenhamos no nosso coração o mesmo anelo que Ele tem em relação às pessoas. Que o nosso alvo, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, seja alcançar mais pessoas para essa vinha. E é essa responsabilidade que o Senhor tem nos incumbido nos dias atuais. Mas, se o alvo do Senhor são as pessoas, quem são essas pessoas? Onde elas estão? Como nós a encontramos? A gente vai ver isso aqui em Mateus, no capítulo 9 de Mateus, no versículo 35 e 36. O 35 diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, são para essas pessoas que o Senhor tem nos enviado. Esse encargo que o Senhor tem concedido a cada um de nós nessa vinha. E essas pessoas são essas ovelhas que não têm pastor. São pessoas, e elas onde elas estão? Elas estão onde nós estamos. Na nossa casa, pode ter situações de ovelhas que ainda não têm pastor, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, nas nossas escolas, nos nossos momentos de lazer, nos deparamos também com pessoas nessa condição, como ovelhas que não têm pastor. E é para essas pessoas que o Senhor tem nos encaminhado. E o que fazer quando nós nos deparamos com essas pessoas? O desejo do Senhor, amados irmãos, ouvintes, é que nós tenhamos uma reação positiva. Porque o Senhor, Ele olha essas pessoas de forma especial, como Ele olhou especial para nós. Um dia, Ele comissionou alguém para vir até nós, para falar dele para nós, para nos resgatar da nossa vil condição. E é por isso que hoje nós estamos aqui. É por isso que hoje eu estou aqui. E agora é a nossa vez de tomar essa jornada, de também buscar essas pessoas. E essas pessoas, elas estão em todas as partes. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, é com essas pessoas que nós nos deparamos. Pessoas que estão exaustas, estão aflitas, estão angustiadas, sobrecarregadas, cansadas, doentes, com toda sorte de enfermidades. Então, são essas pessoas que estão esperando que alguém possa ir em seu resgate. E esse alguém que pode resgatar essas pessoas, essas ovelhas perdidas, o Senhor tem comissionado essa tarefa a mim e a você. Então, hoje é a nossa parte de cooperar com o Senhor nessa vinha, nessa obra, nesse resgate daquelas pessoas que estão no coração de Deus. Deus também quer que essas pessoas estejam no nosso coração.
E o que o Senhor deseja, amados irmãos, ouvintes, não é que nós apenas esporadicamente preguemos o Evangelho e depois abandonemos essas pessoas. Primeiro, o Senhor nos leva a pregar o Evangelho, a contatá-las pela primeira vez. Inclusive, hoje, nós temos uma ferramenta poderosa para alcançar essas pessoas, que é o Posso Orar por Você. Essa ferramenta nos leva a exercer a autoridade que Deus tem comissionado a nós, a autoridade para curar essas pessoas, a autoridade para tirar essas pessoas da situação em que elas se encontram, do cativeiro em que elas se encontram, das correntes nas quais elas estão amarradas. E o Senhor tem nos mandado com essa autoridade. Aqui no livro de Timóteo 2, 1 Timóteo 2, do 1 em diante. Aqui diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. O Senhor não fez acepção, é de todos os homens. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, por meio da oração, dessa arma poderosa, por meio do Posso Orar por Você, essas pessoas podem ser alcançadas, elas podem ser mudadas do reino das trevas para o reino da luz. E hoje, o Senhor espera que nós não sejamos pessoas indiferentes, pessoas insensíveis à condição que as pessoas estão imergidas. Mas antes, o Senhor espera que nós tenhamos disposição para realmente ajudar essas pessoas, para realmente mostrar um novo e vivo caminho para essas pessoas, assim como um dia nos foi mostrado. E, como eu falei, por isso nós hoje estamos aqui. Porque alguém pagou o preço por nós, alguém orou por nós, alguém nos buscou na condição em que nós nos encontrávamos. E hoje o Senhor espera que nós tenhamos esse mesmo coração para com todas as pessoas que Ele tem colocado, que Ele tem apresentado, que Ele tem entregue nas nossas mãos. E o alvo do Senhor, como fala aqui, né? No 4, o Senhor deseja, o nosso Salvador deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus, amados, não é apenas que nós levemos as pessoas a invocar, a atingir o estágio inicial da salvação, mas é que elas possam progredir na salvação que o Senhor tem para nós, que a salvação que Ele tem para nós é uma salvação completa. E como fazer isso? Ó Senhor Jesus, o Senhor nos deu mais uma ferramenta maravilhosa que pode cooperar para que essa pessoa seja realmente, ela chegue ao pleno conhecimento da verdade, não apenas seja salva, é a rede de cuidado. Hoje o Senhor tem nos levado a praticar essa rede de cuidados. E as pessoas que são contatadas, as pessoas pelas quais nós oramos, não posso orar por você, elas precisam ter um trabalho de continuidade. Elas precisam ser inseridas nessa rede de cuidado. É o lugar, é o ambiente onde elas vão poder realmente continuar sendo ajudadas nas suas situações diárias, porque essas pessoas são encontradas em diferentes situações e estágios, e muitas vezes estágios de muita calamidade. E a rede de cuidado é realmente o ambiente que o Senhor tem nos dado nos dias atuais, para que essas pessoas continuem sendo nutridas, continuem sendo apacentadas, continuem galgando o crescimento de vida, até que elas possam estar se achegando ao Senhor constantemente e se tornar úteis ao Senhor. E ser mais um canal que vai também resgatar outros, para que o Senhor possa também abençoar com a sua presença e com todo o seu plano eterno. Então, essa tem sido a nossa incumbência. É isso que o Senhor tem deixado para nós. Realmente, quando nós olhamos, a seara é grande, as dificuldades são muitas, e às vezes nós até nos assustamos com tamanha responsabilidade que o Senhor tem delegado para nós. Mas essa é a incumbência dos dias atuais, é a incumbência que o Senhor tem para nós na vinha, é cuidar de pessoas. Sabemos que, na experiência, podemos testificar que não é um trabalho fácil, não é um trabalho que possamos fazer em nós mesmos, na nossa própria força, porque em nós mesmos nós não conseguimos ter perseverança, não conseguimos ter constância no cuidado com as pessoas.
Então, o que fazer? O que fazer, amados irmãos, amados ouvintes? Nós precisamos nos unir ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer que nós exerçamos a nossa comissão, o que Ele tem nos encarregado, mas, por outro lado, Ele quer que nós façamos isso, que nós o servamos, compartilhando com Ele essa responsabilidade. O anelo do Senhor não é lançar sobre nós nenhum peso, nada que vá nos desanimar, nada que vá nos embaraçar, nos fazer fugir, nos esquivar da nossa responsabilidade enquanto cristãos, enquanto membros do corpo de Cristo, enquanto trabalhadores dessa vinha. Mas o Senhor deseja que nós apenas nos apresentemos a Ele, para que Ele possa vir até nós, nos suprir e tomar conosco essa responsabilidade. Não podemos deixar de nos apresentar com responsabilidade, com comprometimento, mas, por outro lado, quem quer fazer essa obra, quem quer executar essa responsabilidade é o próprio Senhor. Ele é a fonte de todas as coisas. E nós precisamos aprender a buscá-lo como essa fonte. Aqui no Evangelho de João, João 1, no versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, aqui fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, irmãos, amados ouvintes, o Senhor, Ele quer ser a fonte do nosso serviço. Ele nos chama nessa grande vinha, mas Ele mesmo quer executar o serviço por nós. Hoje nós somos essa sarça que está queimando, mas o combustível dessa sarça não vem de nós mesmos. O combustível da sarça, para queimar a sarça, para fazer esse fogo arder, esse fogo queimar, ele vem do próprio Senhor, ele vem do Espírito. É o Espírito que nos capacita a exercer o que o Senhor tem nos comissionado, que Ele tem nos encarregado nessa era atual. Por isso que nós precisamos perceber que o Senhor quer nos incumbir de algo, mas Ele quer fazer conosco, Ele quer fazer por nós. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, o Senhor quer pregar o Evangelho conosco. Quando nós praticamos o Posso Orar por Você, o Senhor quer orar pelas pessoas conosco. Quando nós introduzimos essas pessoas na rede de cuidado e nos dispomos ali para cuidar delas, o Senhor quer cuidar junto conosco. Nada do que nós fazemos nessa vinha, o Senhor quer que façamos por nós mesmos. Porque fazer por nós mesmos não vai acrescentar para o Senhor nem aceita e vai nos sobrecarregar. Nós, como todos os homens, estamos sujeitos a pressões diárias. E o Senhor deseja que esse serviço seja uma constância, porque Ele precisa alcançar pessoas e alcançar por meio de nós. Então, o Senhor realmente, Ele quer se unir a nós. Ele quer que nós tenhamos essa coordenação com Ele, tenhamos essa conexão forte, essa comunhão com Ele, para que Ele venha e sirva por meio de nós. Ó Senhor Jesus. E o Senhor, para que nós possamos buscá-lo como fonte, Ele faz a todo momento para nós um doce convite. Vamos ver aqui no Evangelho de Mateus 11, no versículo 28. Qual que é o convite que o Senhor tem feito a nós todos os momentos, todas as vezes que o Senhor nos pede para nos apresentar, para servi-lo, para buscar pessoas, para cuidar de pessoas. O Senhor quer que, primeiro, nós atendamos esse convite aqui de Mateus 11, 28, para Ele realmente nos equipar. Aqui fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De 28 a 30, essa é a porção do convite do Senhor para nós. Então, amados, para que nós possamos conseguir cumprir essa incumbência que o Senhor nos deu, esvaziar essa responsabilidade que Ele delegou para nós, nós precisamos aceitar esse convite. O Senhor está falando: vinde a mim, vinde a mim. Quando nós atendemos esse doce convite do Senhor, nas nossas experiências diárias, o Senhor vai realmente nos equipar, Ele vai nos capacitar, Ele vai carregar conosco a carga, Ele não vai deixar que, se temos capacidade para 1000 toneladas, Ele não vai deixar que nós fiquemos debaixo
10.000 toneladas. O alvo do Senhor não é nos sobrecarregar, não é tornar pesado para nós, mas é nos levar a assumir nossa responsabilidade, até mesmo por nós termos a nossa utilidade diante do Senhor e obter o nosso próprio crescimento de vida diante do Senhor. E cooperar com aquilo para que nós fomos chamados, que é para realmente edificar a casa de Deus. Mas o Senhor quer ser a fonte, o Senhor quer ser o ingrediente, o Senhor quer ser a vida, o Senhor quer ser o fogo que queima essa sarça. O Senhor quer ser esse fogo que incendeia a cada um de nós, nos tornando tochas humanas que possa incendiar lá fora, incendiar o mundo, incendiar as pessoas que nós contatamos, para que essas pessoas também possam se tornar essa sarça ardente, possa estar nessa grande sarça que é a igreja. Então, o convite do Senhor, ele está aberto para nós. E, realmente, na nossa necessidade, nós precisamos atender essa convocação do Senhor, ouvir esse convite, para que realmente haja sucesso, haja progresso nessa responsabilidade que o Senhor nos incumbiu. O segredo da continuidade, o segredo da constância, da perseverança, do sucesso dessa comissão que o Senhor nos deu, dessa missão, é nos unirmos ao Senhor, na comunhão, na oração, é atender o vinde a mim. Porque, fora disso, nós vamos oferecer fogo estranho, e o Senhor não vai aceitar esse fogo estranho. Tanto que, muitas vezes, na pregação do Evangelho, ou em outras situações que nos advêm no cuidado com as pessoas, nos vemos, às vezes, tão pequenos diante da situação das pessoas, diante da demanda das pessoas, que muitas vezes o nosso desejo é fugir, é nos esquivar da responsabilidade, desse compromisso de cuidar de pessoas. Mas, com o vinde a mim, o Senhor injeta vida em nós, injeta força em nós, e nós conseguimos prosseguir com perseverança naquilo que o Senhor nos incumbiu. Aqui no Evangelho de Mateus ainda, no versículo 14, tem uma experiência muito rica, onde o Senhor, ele não nos exime da nossa responsabilidade, mas Ele entra em coordenação conosco e nos faz avançar. É a experiência aqui dos discípulos, no Mateus 14, a partir do versículo 13. Aqui, quando o Senhor retirou-se para o deserto, Ele esteve diante de uma grande multidão. E essa multidão, o Senhor se compadeceu dela, curou os enfermos. Mas, ao cair da tarde, chegou a hora da fome. E os discípulos, ali sem ter como dar comida para tanta gente, sem ter o que oferecer para tanta gente, o que eles fizeram? Eles sugeriram para o Senhor que despedisse aquela multidão para que elas fossem buscar alimento nas aldeias, que elas mesmo provessem para si o seu alimento. Mas o que foi que o Senhor respondeu? Aqui a gente vai ver que o Senhor, Ele não nos dispensa da nossa responsabilidade, Ele não nos exime. Mas o Senhor, Ele entra numa linha de cooperação, de coordenação conosco. O que o Senhor respondeu para eles? Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos, quando o Senhor falou isso, eles o que eles tinham na mão? Eles tinham 5 pães e 2 peixes, só isso, para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E o que eles falaram? Aí eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aí o Senhor falou para eles. Então o Senhor disse, trazei-mos. Então aqui vimos que o Senhor chamou os discípulos à sua responsabilidade, que era de alimentar as pessoas. Independente da situação que se apresentou ali no momento, eles tinham que dar algo para aquelas pessoas comer. Mas o que eles tinham era tão pouco, e às vezes na nossa experiência, nos vemos tão limitados, nos vemos tão pequenos, mas ainda o pouco que nós temos precisa servir de alimento para as pessoas. E como que esse pouco que nós temos serve de alimento? À medida que nós apresentamos para o Senhor o pouco que temos, e o Senhor faz a multiplicação desse pouco, e esse pouco se torna muito e pode saciar a necessidade daqueles que estão precisando. E foi essa experiência aqui dos discípulos. Eles apresentaram e, em coordenação com o Senhor multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. E esses 5.000, mais de 5.000 pessoas naquela multidão foram alimentadas e ficaram saciadas e ainda sobejou.
Então, essa aqui para nós é uma experiência muito rica. Ainda que nós nos achemos pequenos, achemos insuficientes dentro dessa linha de responsabilidade que o Senhor tem nos incumbido, ainda assim, algo nós temos para dar às pessoas. O Senhor só quer uma coisa, que nós assumamos a nossa responsabilidade. Aqui Ele não deixou os discípulos se esquivarem da sua responsabilidade. Então, o desejo do Senhor é que nós assumamos a nossa responsabilidade frente ao que o Senhor tem nos comissionado, e em coordenação, em parceria, em compartilhamento com o Senhor. O Senhor, Ele quer estar junto conosco em todos os momentos do cumprimento dessa comissão. Aqui Ele multiplicou, e o pouco que nós temos, o Senhor pode multiplicar. E o pouco que nós temos é o que o Senhor tem nos dado. E quando nós apresentamos para o Senhor realmente multiplica e sacia a necessidade daquelas pessoas que estão na nossa volta. Então, com essa experiência aqui, nós vimos que não há desculpa para nós. Não tem por que nós nos esquivarmos, por que nós fugirmos, por que nós nos acharmos limitados mediante pressões, mediante dificuldades, porque o Senhor é aquele que quer fazer todas as coisas em nós. Como nós vimos aqui em João 1:3, Ele é a fonte. E como fonte, Ele só quer uma coisa, que nós aprendamos a nos achegar até Ele, que nós aprendamos a servir no descanso de Deus e que nós possamos descansar, simplesmente ouvindo e obedecendo o seu convite de Mateus 11:28, que Ele nos fala: vinde a mim. Amém. Que o Senhor possa abençoar todos vocês e nos suprir nessa jornada e que Ele possa realmente nos capacitar a estar nessa vinha e ser útil nas mãos dEle e cooperar com Ele no cuidado de cada pessoa que Ele nos entregou. Essa é a nossa comissão nos dias atuais. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima.